todos, eu sou Renata Levi, dos grupos Dona Fada. Estou aqui hoje para apresentar para vocês mais um tutorial de costura e desta vez um casaquinho reversível, de dupla face, pode ser usado de ambos os lados. É um casaquinho com touca, com bolsinhos diferenciados, tem um bolsinho que é um coelhinho, um outro bolsinho normal, fechamento com botões de pressão e, como eu disse, reversível, usado de ambos os lados com os bolsinhos. Não é um casaco para principiantes, tá bem? É um casaco que dá um certo trabalho para fazer, mas é possível ser feito por alguém sem muita experiência. Os dois tecidos usados aqui são tricoline, mas você pode usar um tricoline e uma flanela, uma lãzinha, um moletinho. Eu fiz de tricoline porque esse casaco vai ser usado no final da primavera, então não estará ainda frio. A criança que vai usar esse casaco terá a idade para usá-lo no final da primavera. Por isso eu fiz com os dois tecidos de tricoline, tá bem? Mas você pode escolher tecidos mais quentes. Bem, antes de nós começarmos a fazer o casaco, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: eu não sou costureira profissional, não sou professora de costura, está bem? A minha formação acadêmica é completamente diferente e eu costuro porque eu gosto de costurar. Então eu não venho aqui no intuito de ensinar costura para vocês. A minha intenção é apenas mostrar como é que eu costuro, porque a minha costura dá certo para mim. É a maneira como eu gosto de fazer, é a maneira com o acabamento que eu quero que fique. Não sei se é a costura profissional, mas é a minha costura. Então eu queria que isso ficasse claro. Eu não sou costureira, tá bom, gente? Eu estou mostrando para vocês a minha costura. Então vamos lá começar? As peças que nós vamos usar para o casaquinho são as seguintes: a parte das costas, que nós vamos cortar 2 vezes nos dois tecidos escolhidos, na dobra do tecido. Vamos cortar ainda 4 vezes a parte da frente do casaquinho, que são 2 vezes também em cada tecido. Vamos cortar também a touca, que são 4 partes, 2 vezes em cada um dos tecidos. E na touca, além de cortar, nós precisamos fazer a marcação das pences em todas as 4 partes, tá aqui marcado. Vamos cortar 4 vezes a manga do casaquinho, 2 vezes em cada um dos tecidos. Além das partes principais, nós vamos ainda fazer os bolsos do casaco. Para isso, você vai colocar os tecidos direito com direito, recortar o molde que já consta da frente do casaco e marcar sobre o tecido. Uma vez marcado, nós vamos costurar ao redor do bolso, exatamente sobre a linha. Não é mais e nem menos do que a linha, está bem? É exatamente sobre a linha. Vamos costurar daqui até aqui, deixando aberto esse pedaço para podermos virar o bolso. Depois de costurado o bolso, nós vamos recortar. Por esse lado vocês vão ver melhor. Nós vamos recortar rente à costura que nós fizemos. E aqui, na parte que foi deixado a abertura para virar o bolso, nós vamos deixar um tanto a mais de tecido, que é para facilitar na hora de virar. Vocês já vão ver por quê. Nós vamos virar o bolso pela abertura. E uma vez virado, ele vai estar assim. Agora nós vamos pegar esse excesso de tecido que nós deixamos e vamos colocar para dentro para fazer o acabamento perfeito do bolso. É para isso que nós deixamos um excesso de tecido, porque se você tiver deixado muito pouco tecido aqui, fica horrível para virar, tá? E o acabamento não vai ficar tão perfeito. Além desse bolso principal, nós podemos ainda
fazer bolsos em formato de um bichinho qualquer. Eu escolhi um coelhinho. O sistema é o mesmo. Nós vamos riscar o animalzinho sobre os dois tecidos, direito com direito. Nós vamos riscar pelo lado avesso, costurar, deixar aberto o pedaço por onde será virado, recortar e virar. Só precisamos prestar atenção ao seguinte: como isso é um molde com bastante curva, em cada uma dessas curvas, desses cantinhos, nós temos que fazer piques, senão ele não vira direito depois. Aqui no orelho em especial, o pique tem que chegar praticamente até a costura. Costurado e virado, ele vai ficar assim. Esse é um outro molde que eu escolhi, que também serve para fazer bolso. Porque nós temos que observar o seguinte: para fazer um bolso com o bichinho, nós temos que ter um espaço que possa ser deixado aberto para a criança colocar a mãozinha. Neste molde nós temos todo esse trecho que pode ficar aberto, e nesse molde nós temos esse trecho. Então, depois de virado, nós vamos rebater uma costura sobre o pedaço que vai ficar aberto. Aqui pelo avesso vocês veem melhor porque eu fiz em branco. O pedaço que vai ficar aberto para a criança colocar a mãozinha vai ser rebatido desta forma. O restante não, porque o restante nós vamos costurar sobre a parte da frente do casaco. É importante vocês saberem o seguinte: no molde que vai de 1 a 3 meses e de 3 a 6 meses, este animalzinho seria pequeno, então não dá para fazer como bolso, mas dá para fazer como aplicação. Então vocês recebem um molde até 3 meses com um tamanho para aplicação. De 6 a 9 meses para frente já dá para fazer como bolso. Então, nos moldes de 6 a 9 meses, vai constar o tamanho exato para fazer bolso e não necessariamente aplicação, e constará também um passo a passo mais explicado de como fazer o bolsinho, mas isso é só nos moldes de 6 a 9 meses para frente. Os moldes de tamanho menor, usem o enfeite como aplicação e não como bolso. Nós vamos começar a costura colocando os bolsos nas partes da frente, nas 4 partes. O bolso, que é o bolso normal, nós vamos fazer uma costura aqui em cima para fechar a abertura por onde nós viramos e só. Nós só vamos terminar as costuras agora ao colocar o bolso na parte da frente. Agora nós costuraremos ao redor de todo o bolso para fixar o bolso na parte da frente. Em relação ao bolso que é coelhinho, como eu mostrei para vocês, nós já costuramos o pedaço que será a abertura do bolso. Então agora nós vamos costurar o restante do bolso, que é o trecho aqui da orelhinha, passa por tudo até o final do rabinho. Aí o bolso estará preso e com a parte aberta para pôr a mãozinha. Costuramos os 2 bolsinhos em um dos lados. O bolso, que é o coelhinho, ficou aberto o pedaço de passar a mãozinha, costuramos o resto. Fizemos a mesma coisa do outro lado do casaquinho. Bolsinho aberto, bolsinho costurado. Depois de costurados os 2 bolsinhos, nós vamos costurar a parte da frente na parte das costas. Então, direito com direito, nós costuramos pelos ombros, as 2 partes também. Costuramos ainda a touca. A touca nós fizemos primeiro as pences, as 4 pences, e depois unimos a parte que é redonda, deixando aberto a frente da touca. Agora nós vamos virar uma das partes para o lado direito, vamos inserir esta parte no lado direito do outro tecido, vamos alinhar o centro dessa touca e vamos costurar este trecho, que é o trecho reto, que é a parte da frente da touca. Para costurar esse trecho, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos costurar de cerca de 3 centímetros para cima. Nós vamos deixar aberto o pedaço da parte de baixo aqui,
3 centímetros. Por que isso? Eu vou explicar para vocês. Quando nós temos uma touca e vamos passar aqui o cordãozinho para fechar essa touca, esse casaquinho é um casaquinho de dupla face. Então nós teríamos que colocar um ilhós em cada um dos lados, seriam 4 ilhoses. Ou fazer uma casinha em cada um dos lados, 4 casinhas, que é para passar o cordão de ambos os lados, porque o casaco será usado de ambos os lados. Eu não faço isso, eu deixo aberto esse pedaço, costuro e depois no decote nós vamos prender a touca. Então nós vamos prender aqui e este pedacinho vai ficar aberto. Ele vai ficar aberto, estará costurado e virado. Então nós teremos aqui um local para sair o cordão da touca sem ter tido necessidade de colocar 4 ilhoses ou colocar 4 casinhas. Nós costuramos da maneira indicada, deixamos aberto cerca de 3 centímetros de cada lado. Passamos a costura aberta e vamos agora colocar a touquinha do lado direito. Colocada do lado direito, o que nós vamos fazer agora é passar uma costura a cerca de 1 centímetro, 1,5 centímetros da margem, para fazer a canaleta para passar o cordãozinho. Costurada a touca, já fizemos a canaleta, passamos uma costura na parte que corresponde ao decote para poder manter os dois tecidos no mesmo lugar. E vamos agora costurar a touca no casaquinho. Para isso nós vamos marcar o centro do casaquinho, está aqui marcado o centro das costas, e pegar a costura central da touca e alinhar ao centro das costas. Vamos alfinetar, observando que nós estamos trabalhando com dupla face, então nós vamos usar o direito com o direito de um dos lados para que o outro lado também fique correto. Alfinetado no meio, nós vamos então vindo alfinetando o restante do decote. Uma vez que nós alfinetamos a primeira metade, nós vamos dobrar ao meio aqui, colocar o centro da parte da frente do casaquinho, que é a parte aberta, colocar na onde nós já alfinetamos e marcar exatamente até onde veio a touca. Porque o outro lado nós vamos alfinetar daqui para lá, que é para ficar perfeito. Então nós vamos pegar o outro lado da touca, alfinetar e agora sim alfinetar do centro da frente para o centro das costas. Essa é a maneira de nós termos as duas partes da frente idênticas, tá bom? Alfinetamos a touca, passamos uma costurinha para segurá-la no casaco e vamos agora então colocar as mangas. Para fazer a manga, nós vamos passar no trecho que está marcado no molde uma costura franzir. Vamos achar o meio da manga, achamos o centro da manga, vamos alfinetar o centro da manga na costura do ombro. Vamos alfinetar a lateral da manga na lateral do casaco. Vamos vir alfinetando até chegarmos aonde começa a costura do franzido. Então nós alfinetamos e este trecho entre o nosso último alfinete e a costura central, nós vamos puxar o fio, que é para franzir um pouquinho e a manga ficar do exato tamanho da cava. Então puxamos, vamos prender o fio no alfinete para manter o franzido no local que nós fizemos e vamos distribuir e alfinetar essa última parte. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado e vamos fazer isso nas 4 mangas, as 2 mangas de cada um dos lados do casaco. Costuramos as 4 mangas, fizemos um acabamento com overlock ou zigue-zague, vamos puxar o fio do franzido da manga e nós estamos agora então com as 2 partes do casaco prontas para serem unidas. Numa delas nós costuramos a touca e as mangas e na outra só as mangas. Nós vamos agora então fechar este casaco
para que ele fique com dupla face. Colocamos a parte que nós prendemos a touca, colocamos o lado direito voltado para nós. Vamos pegar a outra parte, essa é as costas. Então vamos pegar as costas da outra parte e alinhar sobre o outro tecido. Neste momento só precisamos alinhar as mangas, tá bem? Porque a primeira coisa que nós vamos fazer agora é costurar as duas mangas. Nós vamos costurar este lado, que é uma das mangas, e vamos costurar o outro lado. Costuramos as duas mangas, direito com direito. Passamos overlock ou zigue-zague apenas nas mangas. E vamos agora fechar a lateral do casaquinho. Para isso nós vamos unir o punho das mangas bem corretamente, vamos alfinetar e vamos fechar as laterais. Faremos isso de um lado, vamos fazer isso agora do outro lado. E para isso nós precisamos prestar atenção que o casaco esteja todo virado do lado correto. A posição que ele vai ficar quando nós alfinetarmos as duas mangas é essa, tá? Ele vai estar todos os lados, olha, pelo avesso, dessa maneira. Aqui está no avesso e aqui está no avesso. Então agora nós vamos fazer essas costuras para fechar as mangas e depois fechar o restante do casaco. Nós costuramos as mangas. Agora é necessário que a gente preste bastante atenção, porque para que a gente feche o casaquinho e ele fique corretamente fechado, ele tem que ser costurado exatamente desta maneira que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Nós costuramos as mangas pelo punho e fechamos as laterais. Então nós vamos ter um casaquinho todo aqui e o outro casaquinho todo aqui. Nós temos que colocar esses casaquinhos desta maneira. A parte das costas vai estar voltada para nós. A parte das costas voltada para nós. E as partes da frente vão estar de frente uma para a outra. Nós temos aqui então o decote de uma das partes e o decote da outra parte. Este é o decote que já está com a touca. Nós vamos então pegar esses dois decotes e vamos alfinetar um no outro, exatamente desta maneira como eu estou mostrando para vocês, tá bem? As mangas estão aqui. Parece que vai dar errado, mas não vai. Então nós vamos alfinetar o decote. Pronto, estamos com o decote alfinetado. Agora nós vamos alfinetar da parte da frente, que é o fechamento, até o meio das costas. Desta maneira como está. As mangas nós vamos alfinetando, tiramos a manga e vamos alfinetando. Vamos unir costura com costura e vamos alfinetar então até um determinado ponto da parte das costas. Este ponto nós teremos que deixar aberto para virar o casaquinho depois. Qual é a quantidade que nós vamos deixar aberto? É a quantidade que passe a sua mão, porque para virar esse casaco nós vamos ter que colocar a mão por dentro, tá bem? Então tem que deixar aberto o suficiente para passar a sua mão. Então nós vamos vir aqui, olha. Aqui é o meio das costas. Eu vou alfinetar até aqui. Passou a minha mão. Nós vamos alfinetar o outro lado da mesma maneira como fizemos aqui. Vamos alfinetar todo até chegar na outra parte do decote. Alfinetado tudo isso, desta maneira como vocês estão vendo, tá vendo? Ela passa realmente por dentro da manga. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos costurar. A maneira como eu costuro, eu parto aqui do meio do decote das costas, venho costurando e paro aqui. Depois parto do meio de novo e paro aqui onde nós vamos deixar aberto.
Dessa maneira vocês não precisam interromper a costura por causa da manga, tá bem? Dá para costurar com a manga só virando e vira até aqui. Depois a gente tira da máquina e recomeça do outro lado. Vamos fazer e eu vou mostrar para vocês como ficará. Então nós costuramos, tá com linha branca, eu acho que vocês vão ver melhor. Nós costuramos do meio, do centro do decote, viemos até aonde nós vamos deixar aberto para passar a mão. Tiramos da máquina, voltamos para o centro do decote e fazemos a mesma coisa do outro lado. Vamos costurar até onde nós vamos passar a mão. Vamos fazer os piques no decote, como é necessário em todas as costuras curvas, e tirar o excesso de tecido aqui da esquina. Na manga nós não precisamos fazer o pique porque é um casaco largo, então não vai dar defeito na hora de virar, tá bom? E feito isso, nós vamos virar o casaco. E agora é que eu vou mostrar para vocês por que nós precisamos desta abertura para colocar a mão. Para virar o casaco agora, nós vamos colocar a mão por dentro da abertura que nós deixamos. Precisa entrar a nossa mão inteira, tá? Minha mão tá aqui. Nós vamos inserir a mão por dentro de uma das mangas, vamos segurar aqui pelo punho e vamos virar essa manga para dentro. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, vamos inserir a mão por dentro da manga, segurar o punho e puxar essa manga para dentro. E agora nós podemos puxar o resto do casaquinho. Vamos pegar a touca que tá lá também, olha, e vamos tirar. E dessa forma então nós viramos o casaquinho todo. Só vamos precisar agora acertar as costuras, passar a ferro e estamos com a nossa dupla face perfeita. Para finalizar, o que nós vamos fazer é costurar aqui aonde nós deixamos aberto para passar a mão. Nós podemos costurar com pontos à mão ou fazer uma costura ao redor do casaquinho todo e já prender o que ficou aberto. E temos então o casaco pronto, faltando apenas colocarmos os botões. Então olha, nós temos um lado todo perfeito e o outro lado todo perfeito também. Vamos agora fazer os acabamentos finais e ver como é que ficou pronto. Terminamos o casaquinho, colocamos botões de pressão, porque os botões de pressão eles ficam iguais de ambos os lados, é o mais adequado para casacos de dupla face, tá bem? Colocamos uma fitinha de gorgurão para fazer o acabamento da touca, o fechamento se for necessário, né, quando a criança veste. E essa fita foi colocada então na abertura que nós deixamos na própria lateral da touca. Então tanto de um lado quanto do outro ela estará saindo do mesmo lugar. E o casaquinho então já está prontinho, os bolsinhos funcionais, manguinhas, você pode virar um pedacinho da manga se for o caso, vai ficar bonitinho também. E temos então o nosso casaquinho pronto para ser usado por alguma fadinha. Muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.